Queridos, graça e paz. Eu estava aqui no momento com Deus agora e Deus me trouxe uma memória que tem gente que não acredita nas coisas dos servos de Deus, não acredita no mundo espiritual. E eu nessa caminhada com o Senhor tem tantas coisas que eu vivi, que eu confesso para vocês que foram coisas bem difíceis, bem pesadas, bem extraordinárias mesmo. Houve uma vez que eu estava passando uma situação muito séria na minha vida, que eu estava no meu limite como pessoa, como serva, no meu ministério estava tudo bem, mas a minha vida pessoal estava um desastre. E aí eu subi ao monte, eu falei com Deus que eu queria estar em cima do monte às 6 horas em ponto. Eu fiz esse propósito com Deus. Eu precisava de uma resposta de Deus urgente. E para mim, obviamente, eu tinha um propósito de ir a pé. Então, da minha casa a esse monte a pé daria mais ou menos 35 minutos. Então, obviamente, eu ia sair da minha casa ainda escuro. E eu pedi a Deus: Senhor, eu não estou colocando em prova o Senhor, mas me leva, me guarda, acampa teus anjos sobre a minha vida. E eu preciso de estar lá em cima do monte 6 horas em ponto. É um propósito meu com Deus. E quando eu cheguei lá, gente, eu estava daquele jeito, eu comecei a orar e me deu uma ousadia lá, acho que eu fiquei meio perturbada para fazer o que eu fiz ali, né? E eu comecei a falar com Deus muitas coisas, orando, e falei assim: Deus, o Senhor não foi Deus de Elias? O Senhor não enviou o carro de fogo para levar Elias? Senhor, eu comecei a falar com Deus: o Senhor não deixou Enoque experimentar a morte? Ô Senhor, por que eu estou passando isso tudo? E fui falando várias coisas com Deus. O Senhor não é meu Deus? Se o Senhor não fizer isso, eu não estou aguentando mais. Gente, orando, mas naquela intensidade eu orei. Gente, eu sei que eu bradei muito e eu falei muito sobre Elias e muito sobre Enoque. O Senhor não levou, o Senhor não deixou Enoque experimentar a morte, o Senhor não deixou Elias experimentar a morte. Senhor, o Senhor, eu sirvo esse Deus, eu estou crendo que é esse Deus mesmo que eu sirvo. Fala comigo. Gente, eu sei que eu orei com tanta intensidade no monte, eu estava sozinha nesse monte. O monte é muito extenso, não tem como ninguém chegar rápido, sair rápido, que é muito alto e extenso, sabe? E só tinha um caminho de chegada, o resto não tinha como chegar. E aí eu sei que eu orei tanto que do nada a gente me deu um sono. Que eu lembro que a gente tinha um altar de pedra que colocava as fotos, a água que a gente colocava ali no monte. Eu fui encostando, coloquei a minha cabeça nessa pedra e lembrei até de Jacó, mas eu apaguei. Um sono que eu não tive domínio sobre ele. E até então não entendi nada, achei que era sono mesmo. Peguei a Bíblia, abracei com ela, com a minha sacolinha, com água, com peças de roupa que eu levava, com fotos. É algo meu profético que eu creio, que eu subo ao monte e eu apresento ao Senhor. E, gente, eu dormi. Eu não sei quanto tempo que eu não levei relógio, eu não faço a menor ideia. Eu sei que quando eu acordei, que eu abri o olho, tinha um cachorro pastor alemão, enorme. Gente, ele era enorme, mas preto e brilhante, enorme, com aquele olho, gente, que não era olho normal. Eu já contei isso aqui, não sei aonde, uma experiência que eu tive. O olho não era normal, gente. Eu meio grogue, assim, eu só pensei: Senhor, ele vai me estraçalhar nesse lugar. E ele fez assim, gente, mas ele era imenso. Ele vai me estraçalhar nesse lugar. E o olho dele era tenebroso. Na hora que eu falei assim, questão de segundos que eu abri o olho, fechei e abri. Eu já vi um homem chegando, o homem estava com uma roupa igual agentes penitenciários, assim, de bota, a roupa assim, sabe, uma bota, uma calça preta, bonita, mas era uma roupa bonita, preta, a bota preta, bem de couro, a roupa bem preta, assim, ele com a blusa preta, e ele igualzinho um agente penitenciário, porém que o uniforme era muito, muito mais bonito, não sei nem te falar que tecido que é, e já estava com a coleira e com o cachorro na coleira, e eu abri o olho e falei assim: como assim, de onde que esse homem saiu? Aí eu falei assim, pensei comigo rápido, foi rápido. Aí ele falou assim: dessa forma, menina, está tudo bem? Eu respondi para ele assim: eu estou aqui nos meus mover, assim, nos meus mover com Deus. Falei assim, me deu aquele sono, eu fechei o olho. Aí do nada eu levantei, que eu olhei, eu vi ele saindo assim. Falei: meu Deus, de onde que esse homem saiu? Como assim? Era um homem literalmente, que eu olhei de novo.
cadê o homem, gente? Ele desapareceu, ele e o cachorro. Gente, eu não sei se eu fiquei com medo, eu não sei se eu fiquei maravilhada, eu não sei se eu fiquei em estado de choque. Eu só olhei pro céu e falei, foi o próprio anjo do Senhor que veio aqui. Gente, não tinha como ele sair para lugar nenhum, nem enfiar em mato. É extenso e para me ver ele tinha que descer. Não, gente, eu levantei, meio grogue, procurei, ele desapareceu. Então eu entendi plenamente que o diabo foi lá, mas o Senhor bradou com o anjo do livramento. Ponto. À noite eu fui pro culto. Quando eu estava no culto, terminou o culto foi uma grande bênção e tudo, que eu estou vindo embora, veio um jovem atrás de mim, que era do louvor, falou, ai pastor, eu estou sem graça, mas eu preciso te falar uma coisa, pastor, pode falar, ai pastor, eu estou com medo, mas pode falar, filho. Ele, meu pastor, eu não entendi nada, mas o culto todo, Deus mandou falar com a senhora, se a senhora quer que ele faça com a senhora igual ele fez com Elias, igual ele fez com Enoque. Ah, gente... Eu tava com o carro ligado, eu desliguei o carro, só chorei, glorifiquei. Então as coisas espirituais existem sim. Foi uma das experiências sobrenaturais que Deus bradou no meu coração. Agora eu quis compartilhar com você. Receba aí porque é real. Deus te abençoe.